Porque na turma da tarde, para variar, teve uma aluna que levantou, quem é o XI? O que eu respondi? Adivinha se ela fez a questão? E ela completou, porque ela não esqueceu só o XI, ela também esqueceu quem era o N. Foi serviço completo, né? Já é uma aluna estável. Ela não sabe uma coisa, mas ela também não sabe outra. Então, não esqueça que para fazer exercício você precisa de XI, que é o ponto médio. Aí nós calculamos na aula passada média, classe modal, na aula. Aliás, faz 3 semanas que nós não temos aula, né? Você, lembra quem sou eu? Faz 3 semanas que a gente não se vê. Eu dou aula do quê? Porque na turma da tarde disseram que eu era professor de herói. Calculamos a classe modal, a moda bruta e a moda de sul. Agora nós vamos continuar daí. Agora vem a mediana. Agora preste atenção. A mediana, quando você está fazendo o modelo 1, lembra que o modelo 1 não tem classes. Só tem o XI e o FI. No modelo 1, quando você vai calcular a mediana, você precisa tomar cuidado se o N é par ou se o N é ímpar. Lembra? Eu tinha 2 formulinhas diferentes. Você usava uma ou a outra se o N era par ou ímpar. Aqui as coisas mudam. Então a primeira coisa que você vai determinar é a classe mediana. A classe mediana é a classe que contém um elemento de ordem n sobre 2. E aí eu coloquei entre parênteses e escrevi lá, sempre. Porque nesse caso aqui não importa se o n é par ou se o n é ímpar. Vocês vão pegar sempre o elemento de ordem n sobre 2. E vamos ver qual classe contém esse elemento. Então, observe. O n é 90. O n sobre 2 é 45. Então, vocês vão procurar o x45, ou o 45º elemento. E vão determinar em que classe ele está. Na hora que vocês vão procurar o 45º elemento, para localizar o 45º elemento, para auxiliar vocês, façam a frequência acumulada. Então, frequência acumulada, 2. 2 mais 10, 12. Mais 26, 38. Mais 33, 71. Mais 15, 86. Mais 4, 12. Agora vocês vão procurar o elemento 45, ou o 45º elemento. Até aqui 2. Até aqui 12. Até aqui 38. Até aqui 71. O 45º está aqui no meio, portanto a classe 160, 165. Então, esta é a chamada classe mediana. Então você pega o n, divide por 2 e procura onde está o elemento. Se o n fosse ímpar, não tem problema, o raciocínio é o mesmo. Vamos supor que o n, em vez de ser 90, ele fosse 91. Na hora que você divide por 2, dá 45,5. Não existe elemento 45,5. Mesmo que tenha uns baixinhos lá, não tem, não conta. 45,5. O que é 45,5? É um número entre 45 e 46. Acabou. Você vai lá, localiza onde está o 45 e 46, tá certo? E pega a classe. Pode acontecer também que o 45 e 46 estejam em classes diferentes. Está claro? Se o 45 aqui estiver numa classe e o 46 na outra, aí pode pegar qualquer um. Tanto a do 45 como a do 45. Caso contrário, observe, se você fosse pegar 45,5 aqui, ele também estaria na classe 160, 165. Porque essa classe aqui começa no 38 e termina no 71. Então o 45 está aqui, o 45,5 também está aqui. Então não importa se o n é par ou se o n é ímpar. Você divide por 2 e vai procurar qual classe contém esse elemento. Agora, você tem a classe mediana, você vai calcular a mediana. E aí, você vai fazer essa figurinha. Quando você estiver fazendo esse cálculo na prova, se cair esse item, você não precisa nem de medida, é só o jeito. Porque a ideia de fazer isso aqui é que
você não precisa, nesse caso, você não precisa memorizar as coisas, você só bate o olho e vai saber montar o cálculo da mediana. Então a única coisa que você tem que lembrar é que você vai fazer uma figura, um gráfico, em que aqui você vai colocar a frequência acumulada e aqui você vai colocar as classes. Aí você vai trazer para cá a classe mediana. Observe que a classe mediana 160, 165. Então você traz ela para cá. Cuidado, se você errar lá em cima, você vai errar aqui. O exercício todo está errado. O exercício todo que eu digo é esse item. Então, você vem aqui e marca 160, 165. Aí você vai traçar uma reta de tal forma que, observe, a classe mediana, ela começa no 38, termina no 71. Então você liga esses pontos. O ponto inicial da classe mediana, você liga com 38. E o ponto final, você liga com 71. Ela começa no 38, termina no 71. E aí você puxa essa reta aqui. Aí você vai determinar dois triângulos, sempre. Esse pequenininho e o grande, que são triângulos semelhantes. Marca as informações. Aqui é 160, aqui é 165, aqui é 38 e aqui é 71. O que você vai marcar aqui? O 45. Da onde veio esse 45? Daqui. Obrigatoriamente o 45 está dentro da classe mediana. Aqui, ó, você já tomou ele dentro da classe mediana. Você vem aqui com o 45, puxa uma horizontal, baixa uma vertical. Essa aqui é a mediana. O que você quer achar é isso. E agora você vai trabalhar com os dois triângulos. O triângulo ABC, que é o pequeno, e o triângulo ADE, que é o grande. E os dois triângulos são semelhantes. Então você vai escrever triângulo ABC, que é o pequeno, semelhante ao triângulo ADE, que é o grande. E agora faz a proporção. Se os triângulos são semelhantes, seus lados são proporcionais. Então, AB no pequeno está para AD no grande, assim como BC no pequeno está para DE no grande. E agora substitui os valores. AB, quem é AB? AB é essa distância. Essa distância é essa. Daqui até aqui é a mediana. Daqui até aqui, 160. Então esse pedacinho é mediana menos 160. Pode para cá. AD, quem é AD? Essa distância. Daqui até aqui, 165. Daqui até aqui, 160. Portanto, essa distância é 165 menos 160. Quem é BC? BC é isso aqui. Isso aqui está aqui. 45 menos 38. Quem é DE? DE está aqui. 71 menos 38. 165 menos 160 dá 5. Aqui dá 7, aqui dá 33. E aí você calcula a mediana. Então, observe, o 5 passa para lá multiplicando. 5 vezes 7, 35. Divide por 33. E o 160 passa somando. Resposta, 161. Então, vou repetir esse pedaço da mediana. A primeira coisa que você vai fazer, você vai calcular, determinar a classe mediana. E sempre pegando o elemento n sobre 2. Então pega o n que é 90, divide por 2, tem 45. Você vai localizar o elemento 45. Vem aqui, constrói a coluna de frequências acumuladas e vai procurando 45. 45 está aqui dentro. Aqui. Então, está na classe 160, 165. Aí você vem, faz a figurinha, aqui é a frequência acumulada e aqui as classes. Vem aqui e marca a classe mediana. Junta o 160 com 38, que é o início da classe mediana. E junta o 165 com 71, que é o final da classe mediana. Esses dois pontos aqui você liga por uma reta e joga aqui dentro 45, que é o n sobre 2. Obrigatoriamente ele está aqui dentro. Puxa uma horizontal, baixa uma vertical, a mediana.
que você quer achar é isso. Aí você vai ter os dois triângulos, o grande e o pequeno, forma as proporções, pega as diferenças e resolve a regra de 3. Acabou. Assunto liquidado. Esse é o caminho. No caso da classe mediana, na aula passada, a última aula nossa, nós fizemos o cálculo da moda de Ksuber. Eu fiz o desenho e ainda falei, ó, não precisam fazer o desenho na prova, pode usar a fórmula direta. Então aqui você pode, na prova, pode fazer direto a fórmula. Agora aqui não. Você faz a figurinha para lembrar onde estão os valores, para poder construir isso aqui. Aí não tem erro, é só olhar para a figura e tirando os valores, fazendo os cálculos. Acabou medidas de posição. Que medida de posição você tem? Média, moda e a mediana. Agora nós vamos para a de dispersão. As medidas de dispersão são idênticas, tanto para o modelo 1 como para o modelo 2, não muda nada. Essas três são idênticas. Então, na hora de completar a tabela, lembra que para calcular o desvio médio, você tem que pegar o desvio em módulo, como nós fizemos lá no modelo 1, e multiplicar pela frequência, porque é o número de vezes que ele se repete. Então, a primeira coisa, você calcula o desvio. E aqui não vamos esquecer, na hora de calcular o desvio, você pega o xi de cada linha, e subtrai da média aritmética que é o x-traço. Então, na primeira linha, você tem o xi 147,5 menos 160,9, que é o x-traço. Lembra que está em módulo, deve ser positivo. Coloca aqui. Quando você vai para a segunda linha, você pega o xi da segunda linha e subtrai de novo da média aritmética. Mesmo que dê negativo, coloca positivo. E vai fazendo isso com cada xi. Sempre subtraindo da média aritmética. Aí gera a coluna do xi menos x-traço. Não esquece que está em módulo, que é sempre positivo. Aí lembrando que esse valor se repete várias vezes, que é a frequência, então multiplica o desvio pela frequência. Desvio vezes a frequência. Então você faz 2 vezes 13,4, coloca aqui. 10 vezes 8,4, coloca aqui. 26 vezes 3,4, coloca aqui. E assim por diante. Terminou? Soma. Que daqui você já vai tirar o desvio médio. E já aproveita e já faz a última coluna, em que você agora vai pegar o quadrado para calcular a variância. Lembra que a melhor maneira de chegar aqui é multiplicar essas duas. Tá? Multiplica essas duas que você chega nessa coluna. Essa é a maneira mais rápida. Então você multiplica esse por esse, coloca aqui. Esse por esse, coloca aqui. Se vier escrito no enunciado do exercício, faça os cálculos com uma casa decimal, se coloca a sua calculadora no F1 e pode fazer tudo sem se preocupar com mais nada, porque a própria calculadora vai te dando uma casa decimal. Então, quando você já estiver preenchendo aqui a tabela, já vai gerando tudo com uma casa decimal. Se tiver escrito duas, você põe F2, se tiver 3, F3, assim por diante. Não tem o que esquentar, mas tem que respeitar as casas decimais. Se vocês não respeitarem as casas decimais de enunciado, vocês vão perder ponto na questão. Então, prestem muita atenção no número de casas decimais. E lembre-se que vocês não têm trabalho algum. É só fazer o chaveamento da calculadora e a partir daí ela faz tudo para você. Aí multiplica isso por esse, gera essa coluna e soma. Pronto, agora você vai calcular as medidas de dispersão. Então, as medidas de dispersão, nesse exercício aqui, é a parte mais fácil. Porém, toma cuidado. Porque se você errar a média, você vai errar aqui. Porque tudo aqui você tem que subtrair cada xi da média. Se a média estiver errada, tudo isso aqui está errado. E se isso aqui está errado, isso aqui está errado. E se isso aqui está errado, isso aqui está errado. E aí vocês vão errar média, desvio médio, variância, desvio padrão. Vai embora 4 itens dos 6. Então, muito cuidado para calcular a média aritmética. Tá?
Na hora que você vai calcular o desvio médio, lembra que a fórmula do desvio médio usa o mod. Então você pega essa coluna aqui, 397,4 e divide pelo N, que é 90. 397,4 dividido por 90. Aí você vai calcular a variância. Na variância você pega a última coluna. Isso aqui. Aí só lembra que variância você tem duas. Você tem a variância amostral, você tem a variância populacional. Quando você for calcular a variância amostral, você divide por N menos 1. Pega a última coluna, que é 2.641,4, e divide ou por N menos 1, ou divide por N. Se o exercício está com uma decimal, tudo com uma decimal. Calculada a variância, vai calcular o desvio padrão. O que você faz com o desvio padrão? Simplesmente extrai a raiz quadrada. Então, quando você extrai a raiz quadrada da variância amostral, você tem o desvio padrão amostral. Quando você extrai a raiz quadrada da variância populacional, você tem o desvio padrão populacional. E pode até ocorrer dos dois valores serem, não tem nada a ver. Se vocês trabalhassem aqui com duas decimais, vocês já iriam ver que não dava igual, porque na outra casa decimal já daria diferença. Mas seria diferença na segunda casa. Se não me engano, aqui um dá 5,45, outro dá 5,41, mas isso não é preocupação sua. Colocou a calculadora em F1, vai fazendo o resultado. Pode dar o mesmo resultado? Pode dar. Está claro? Acabou. Está fechado o exercício. Na prova, não sei como eu vou preparar a prova, eu posso pedir um item, posso pedir dois, posso pedir todos. Então, vocês na hora que vão fazer os cálculos, vocês vão ver o que vocês precisam. Se eu peço tudo, então você tem que fazer a tabela completa. Se eu pedir alguns itens, eventualmente pode ser que algumas colunas vocês não vão precisar. Então isso vai depender de como é que eu vou montar a prova. Lembre-se que na prova, o que vocês vão receber é isso aqui. O que vai aparecer na prova é isso. A partir daí é tudo trabalho. Como nós já temos prova na semana que vem, não custa revisar o seguinte. Eu propositadamente, eu poderia, e aqui vamos ver se vocês prestem bem atenção no que eu estou falando. Eu poderia pegar um exercício, colocar uma série de informações, pedir para vocês gerarem a distribuição de frequência. Isso aqui é uma distribuição de frequência, por classes de frequência. E depois pedir para calcular as medidas. Só que se eu fizer isso, o que acontece? Se vocês errarem aqui, vocês vão errar tudo. Então eu vou fazer exercícios separados. Tá claro? Então eu vou pedir um exercício para calcular só a distribuição de frequência. Que é isso aqui, né? Isso aqui do número 2 que eu não tinha feito. Isso aqui, ó. Ou seja, é só isso aqui. Isso aqui vai ser um exercício à parte. Tá? Que aí pode ser o critério da raiz, pode ser o critério de estudo. Mas observe, se eu mando vocês fazerem isso e vocês erram, e eu mando depois calcular as medidas aqui, vocês vão errar tudo, porque vocês já erraram lá de cara. Então eu vou fazer separado. Então num exercício vocês vão fazer isso. Só parou aqui. No outro exercício, no outro enunciado é que eu vou mandar calcular isso aqui. Que pode ser tanto o modelo 1, como pode ser o modelo 2. E aí vocês vão prestar atenção no que eu vou pedir. E fora isso eu vou pedir um gráfico. Se for um gráfico, traz uma régua, lápis, borracha e transferidor. Não precisa trazer o compasso, que se eu pedir gráfico de pizza, eu já deixo a pizza desenhada na prova, para vocês não precisarem de compasso, só para poder copiar, fazer o circunferência. Tá bom? Então, sim. Eu não entendi a gente dividir por 0,1. Espera aí, qual que você está falando? Eu não cheguei lá. Era só um pouquinho, já vou explicar. Então, estamos conversando. Um exercício daquele, um gráfico e um desse. Tá? Com relação ao valor das questões, eu uso o critério de valores móveis.
Certo? Vocês sabem o que é valor móvel? Não. Sabem? Não. Não? Não sabe o que é valor móvel? O que acerta vale menos. Tá? Uma questão errada anula 10 certos. Menos para minha assistente. Assistente, você está triste hoje. Assistente, se eu sofresse do coração, tinha tido infarto. Quem? Vou perguntar de novo, que eu acho que vocês não ouviram. Vocês não ouviram. Por favor, vocês querem que outro professor dê aula de estatística? Não. Então, mintam. Vou perguntar de novo. Quem fez o exercício? Isso aqui é sala, hein? Ó. Quantos acertaram o critério da raiz? E o lado de cá tem um problema. Quem é o lado de cá? Quantos acertaram o critério de estudo? Minha assistente, eu nem preciso do gabarito. Você sabe tudo, assistente. Você foi escolhida a dedo. Aqui, atenção. Só vamos rapidamente comentar isso aqui. Primeiro, não vamos esquecer. Se o exercício, isso aqui é o exercício dos parafusos, né? Piano. Era isso? Se o exercício tem duas casas decimais, respeita tudo com duas casas decimais. X máximo, X mínimo, amplitude total, o N. Se você extrair a raiz aqui, 65, vai dar 8 e alguma coisa. Dá um pouquinho mais que 8. Porque 64 dá 8. 65 dá 8, alguma coisa. O arredondamento do critério da raiz é sempre Abaixo. Então deu 8. Aí você vai dividir amplitude total pelo 8. Para dar amplitude de classe. 0,20. Lembra? Sempre com duas decimais. Porque o exercício tem duas decimais. Como a divisão deu exata, o que vai acontecer? Você já sabe de antemão que vai terminar exatamente no X máximo. Só termina exatamente no X máximo quando a divisão é exata. Caso contrário, como você tem que arredondar, passa do X máximo. E toda vez que você termina no X máximo, o que você tem que fazer com a última classe? A partir daí não tem segredo. Vai. No caso do critério de Sturges, você monta a fórmula. Lembra que o log você abre em ln de 65 sobre ln de 10. Lembra que aqui é sempre fixo, ln de 10. E aqui é que varia dependendo do valor que está aqui em cima. Aí faz o cálculo. E se a calculadora, se o exercício está com duas decimais, você já colocou a calculadora no F2. Na hora que ela calcula, ela vai dar 6,83. Como o K é do critério de Sturges, pessoal, como o K é do critério de Sturges, o arredondamento como é que é? Padrão. Padrão. Se é 6,8, arredonda para cima. Então, certo. Agora que vem sempre o maior cuidado. O cuidado é agora. Na hora que você vai calcular a amplitude de classe, você vai dividir 1,60, aqui pus 1,6, você tem 1,60, que é a amplitude total, dividido pelo K, que é 7. Na hora que você divide, se a tua calculadora estiver no F2, que eventualmente ela está, porque você está trabalhando com duas decimais, ela já te dá a resposta 0,23. Mas aí você tem que ficar esperto. Porque na hora que a calculadora te dá essa resposta, lembra que ela trabalha com arredondamento padrão. Então a sua calculadora pode ter arredondado para cima ou pode ter arredondado para baixo. Você não sabe o que ela fez. Mas você lembra que a amplitude de classe é sempre arredondada para cima. Se a calculadora arredondou para baixo, não serve. E como é que você vai saber se a calculadora arredondou para baixo ou para cima?
Nesse momento você pressiona F9, por exemplo. Quando você pressionar F9, ela vai te dar todas as casas decimais. Aí na hora que você olhar para cá, você vai ver que, na verdade, esse número 0,23 era 0,228. Bom, se ela arredondou para 0,23, ela arredondou para 5. Então está tudo em ordem. Mas imagine, por exemplo, que aqui fosse 0,221. Certo? Como é que a calculadora arredondaria isso aqui? Lá abaixo, ela daria a resposta 0,22. Tá certo? Porque ela arredonda o padrão. Se ela desse essa resposta que você disse que era 0,221, significa que ela arredondou para baixo. Mas a amplitude de classe é sempre. E aí você, por conta própria, arredondaria para 0. Agora, aqui é aquela história. Se você deixar com 0,23, pode. Se cair na prova e você fizer exercício com 0,23, eu vou fazer o gabarito tanto para o 0,23 como para o 0,24. Então, se você fizer com 0,23, eu vou aceitar normal. Mas observe, há uma recomendação de que o arredondamento seja sempre feito com número par. 0,23 é ímpar. Então, eu arredondei para 0,24. Justificativa está aqui, ó. Observe isso. Quanto é a amplitude de classe aqui? 5. 5 é par ou ímpar? Ímpar. Na hora que eu fui achar o xi, como era um número ímpar não é divisível por 2. Então dá 0,5. Estão vendo? Se aqui fosse uma amplitude par, a divisão por 2 seria exata e facilita os cálculos. Por isso que o estatístico recomenda que você, se possível, use amplitude par. Mas isso não significa que o exercício está errado. O que significa que se você trabalhar com número par, você tem mais facilidade de fazer os cálculos. Tá claro? Só isso. Então, eventualmente, se cair isso na prova, tá? Então, é isso aqui. Outro detalhe também, hein? Atenção, esse é outro erro que eu vejo vocês cometerem na prova, e agora prestem muita atenção. Vamos imaginar, vocês estão fazendo lá uma amplitude de cálculo, e o exercício tem uma casa decimal. Vocês sabem que vocês vão trabalhar com uma casa decimal. Aí na hora que vocês calculam a amplitude de classe, deu 1,35. E mais alguma coisa. Olha, e você sabe que você está trabalhando com uma casa decimal. Então, se deu 1,3 alguma coisa, você vai arredondar para quanto? 1,4. Não é isso? Você olha aqui, se é uma casa decimal, como você tem que arredondar para cima, você vai arredondar para 1,4. Tem gente que quando pega isso aqui faz amplitude de classe para 2. Não é 2, porque 2 é o número inteiro. Você tem que respeitar sempre o número de casas decimais. Se o exercício estiver trabalhando com 2 decimais, a tua amplitude de classe deu assim, 1,357. E você quer arredondar para cima, porque a amplitude de classe sempre para cima. Você vem aqui, corta com 2 e vai arredondar para quanto? 1,36. Tá certo? Então, cuidado na hora de trabalhar. Tudo bem? Não. Última observação. Para aqueles que estão fazendo o estatisticão pela primeira vez. A prova da semana que vem é prova para grande final. Depois dessa prova, nós vamos começar a teoria das probabilidades. A prova número 2 é só a teoria das probabilidades. E é uma prova encrencada. Essa é a prova para tirar nota. Vocês têm que entender um detalhe, um só. Na primeira questão, você já sabe o que tem que fazer, só vão mudar os números. Pode ser critério da raiz, pode ser critério de estudo, mas vocês sabem o que tem que ser feito. O roteiro está pronto. Quando vocês vão fazer o exercício de medidas, vocês já sabem que eu posso pedir qualquer medida, os números vão mudar, mas vocês sabem o que tem que ser feito. Os gráficos, vocês já viram a construção dos dois.
Na prova, na segunda prova, que é a teoria das probabilidades, aí não tem mais receita de bolo, é raciocínio. Aí a coisa enfrenta. Então, caprichem nessa prova. O nosso critério, você tem uma nota boa, você praticamente está meio caminhado a aprovação. Com uma nota boa. Então essa é a prova para tirar nota. A segunda prova vai ser uma entrega. Tudo bem? Então, estamos combinados. Vamos ver se começamos antes a prova semana que vem.